Olá, pessoal! Tudo bem? Explicaremos aqui então a fórmula para a rotação tridimensional. E seguindo por onde paramos, temos aqui essa determinante de matriz 3×3, que parece absurda porque nenhum dos componentes são números. Mas, de qualquer forma, mostraremos aqui como você vai, a partir da determinante, conseguir uma função de vetor de valor, que corresponde com a rotação. Então eu vou explicar o que significa. Se você está calculando a determinante daquilo que mostramos aqui na direita superior, você inicia pegando o seu componente da esquerda superior e depois multiplica pela determinante da submatriz. Submatriz na qual as fileiras não são as mesmas do i. Então vai parecer algo como isso. Então vamos pegar a unidade vetorial i e depois multiplicar isso por uma certa determinante. Essa subdeterminante que envolve multiplicar essa parcial y por r. O que significa pegar a derivada parcial em relação a y da função multivariável r e depois subtrair a derivada parcial em relação a z de q. Então estamos subtraindo a derivada parcial em relação a z da função multivariável q. Então essa é a primeira coisa que fazemos. Na segunda parte, pegamos esse j e vamos subtrair. Então pense mais, menos e mais para os elementos aqui nessa fileira de cima. Enfim, vamos subtrair j multiplicado por outra subdeterminante. E essa aqui vai envolver essa coluna que não faz parte e essa outra que também não faz parte. E você imagina essas colunas como uma matriz 2×2. E sua determinante envolve pegar a derivada parcial em relação a x de r. Então é meio que diagonal, a parcial x de r e depois subtrair a derivada parcial de z em relação a p. Assim, a parcial de z de p e depois já temos dois passos andados, dos três que precisamos para conseguirmos a nossa determinante geral. Porque o último passo que vamos adicionar vai ser adicionar o componente na direita superior, k, multiplicado pela submatriz na qual as colunas envolvem as colunas que não fazem parte. Então, k multiplicado pelo determinante desse daqui, parcial x de q, então a parcial x de q menos a parcial y de p. Então a derivada parcial em relação a y da função multivariável p. E toda essa expressão é a função da rotação tridimensional, onde os componentes são p, q e r. Então temos aqui a nossa função vetorial, função de valor vetorial v, onde os componentes são p, q e r. E quando você vai por todo esse processo de ver o produto vetorial entre o operador del, esse símbolo nabla, e o vetor de saída p, q e r, o que você consegue é essa expressão inteira. E, bem, aqui estamos escrevendo com as notações I, J e K. E se você estiver escrevendo como uma coluna vetorial, parecendo algo como isso, dizendo que a rotação de sua função de valor vetorial v como função de x, y e z é igual a, bem, o que colocaríamos como primeiro componente aqui seria o que está em cima. Então, seria sua parcial em relação a y de r, menos a parcial de q em relação a z. E eu não vou copiar isso para todos os outros, mas, em princípio, qualquer componente que j esteja, supondo que estejamos subtraindo ele, você iria fazer isso aqui. Você iria copiar ele como próximo componente e depois aqui. Frequentemente, quando você está calculando a rotação, você muda e acaba utilizando essa notação IJK. E realmente não importa desde que você saiba como ir e voltar entre os dois. E uma coisa rápida que queria destacar aqui, antes de exemplificar tudo isso, é que o componente K aqui, o componente z de saída, é exatamente a fórmula para a rotação bidimensional. E se você voltar e ver os vídeos da rotação bidimensional e ver a fórmula que consta lá, é a mesma que temos aqui. E todos os outros componentes parecem um espelho disso, mas utilizando operadores e funções ligeiramente diferentes. Mas se você pensar na rotação que acontece puramente no plano XY, somente a rotação bidimensional e como a rotação tridimensional é descrita com um vetor na direção k, e novamente, se não parecer muito claro, talvez seja legal você ver o vídeo que descrevemos a rotação utilizando um vetor tridimensional e a regra da mão direita, mas enfim, o vetor está apontando puramente na direção z, descrita a rotação no plano XY. E o que acontece com esses outros aqui é similar. A rotação que acontece puramente no plano XY vai corresponder com um vetor rotacional na direção y, a direção perpendicular a x. Vamos ver então o plano XZ aqui.
E de forma semelhante, esse primeiro componente meio que te diz toda a rotação acontecendo no plano YZ. E os vetores na direção Y, direção X da saída, correspondem com a rotação no plano. Então agora, quando você calcular isso, você não vai mais estar pensando somente, beleza, essa rotação corresponde com esse plano e essa outra com esse. Você vai estar calculando isso para conseguir uma fórmula, mas é bacana reconhecer toda a lógica que foi trabalhada, inicialmente sobre a rotação bidimensional, aparecendo tudo aqui. E uma coisa também que eu gostaria de enfatizar é, se eu fosse você, eu não tentaria memorizar essa expressão toda. A única coisa que você realmente precisa se lembrar é que essa rotação é representada dessa forma, o produto vetorial desse símbolo nabla com uma função de valor v, porque a partir daqui, independente de quais seus componentes sejam, você pode ir pelo processo que fizemos, e quanto mais fizer, mais rápido vai se tornar. E ele é meio longo, eu assumo, mas ele não demora de se fazer, e é bem mais tolerante a falhas do que tentar se lembrar de algo que tem tantos passos, como essa fórmula que você viu aqui. E no próximo vídeo iremos para um exemplo disso. Teremos as funções para P, Q e R, e iremos por todo esse processo, em um contexto bem mais concreto. E eu espero que tenham aprendido, e até a próxima!